Tudo começa em 1969, quando a Honda lançava para o mercado a Dream CB 750. Essa era uma moto icônica e que durou por longos 10 anos, reinou aí no mercado da cilindrada alta no Japão, já que os japoneses consideravam a 750 a categoria de cilindrada mais alta àquela época. 10 anos depois, em 1979, a Honda lança a CB 750 4. Mas a CB 750 4 tinha um porém. Ela era uma moto que foi baseada no chassi da CB 900F, o que a tornava um pouquinho pesada para o mercado japonês. Eles consideravam que a moto não tinha tanta agilidade e era um pouquinho pesada. Era necessário que a Honda se mexesse para uma grande atualização. Foi quando, em 1983, no Salão de Paris, a Honda choca o mundo ao apresentar em primeira mão a novíssima CBX 750F, que nós aqui no Brasil também deixamos com o apelido de 7 Galo. E essa moto é o que você vai saber no vídeo de hoje. Mas você deve estar se perguntando, e como é que nós viemos parar na CBX 750F Indy que a gente está pilotando nesse vídeo? Eu vou te contar. Em 1983, quando a Honda apresentou no Salão de Paris essa moto, ela não vinha somente carregada de novidades estéticas, mas sobretudo de novidades mecânicas. O motor passava a ser o DOHC, um motor de duplo comando. Para a época era um motor muito moderno, ele tinha 16 válvulas, então era uma verdadeira, para a Honda e para a época, uma verdadeira revolução. Só que esse motor era um 4 cilindros em linha refrigerado a ar. É isso mesmo, esse motor é um 4 cilindros em linha refrigerado a ar. Ele produzia lá no Japão, naquelas unidades em 1983, 91 cavalos, o que era excelente para a época. Se hoje já é excelente, hoje, imagina para a época você produzir 91 cavalos. Mas a história realmente aqui no Brasil começa quando, em 1986, a Honda trouxe para o Brasil, e aí é um número polêmico, mas eu andei pesquisando e vi inclusive no site da Honda Global que foram 800 motos que vieram para o Brasil. E aí você deve estar se perguntando, peraí, quer dizer que a 7 Galo Black que nós conhecemos aqui no Brasil, ela saiu em 1983? É isso mesmo, gente, em 1983 ela foi lançada. E te digo mais, a Honda já não dava muita atenção para esses motores de 4 cilindros em linha refrigerado a ar. A Honda trabalhava arduamente num motor que era um V4 a 90 graus, da VF 750. Essa moto, eu vou colocar uma foto aí para vocês verem, ela sim até se parece um pouco com a nossa CBX, com a nossa 7 Galo, vamos chamar pelo apelido, vai. Ela até se parece com a nossa 7 Galo, mas é uma concepção de chassi de motor absolutamente diferente. A Honda trabalhava arduamente para emplacar esses motores V4 no mundo. Porém, eles enfrentaram, olha só que história maluca, eles enfrentaram nas primeiras unidades, as primeiras tinham um problema de confiabilidade. Logo a Honda, que é um dos fabricantes mais tradicionais do planeta, mais confiáveis do planeta, enfrentando problemas de confiabilidade. E aí, mas vale lembrar de por que eles fizeram isso, né? Por que investir nesse motor? Porque eles estavam buscando um mercado de competição. E para homologar o motor V4 que eles estavam trabalhando na pista, o motor, a moto, enfim, precisava ser produzida em série. Até pouco tempo atrás funcionava assim, né? A moto precisava ter produção. Então eles colocaram esse motor, na verdade, para
para fazer como um laboratório para as pistas. O motor 4 cilindros em linha, como esse aqui, essa atualização que é o motor que surgiu lá em 83, ele já era assim, ó, um foguete. Inclusive ele foi usado nas pistas por vários anos. Depois teve edições comemorativas, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, dessa moto comemorando as vitórias do Fred Spencer. Enfim, a gente já vai falar disso, mas é legal você saber que esse motor aqui também competiu e ganhou de tudo, esse motor em linha a ar. Porém, o motor V4 da VF 750F, esse motor com esses problemas de confiabilidade, a Honda pensou melhor e falou assim: gente, vamos continuar com esse nosso motor em linha e vamos manter os dois motores em linha de produção, porque se a gente não conseguir, o que eu acho que seria difícil, né, em se tratando de Honda, eles iam buscar, mas se a gente não conseguir, a gente vai ter que voltar, dar um passo atrás e voltar para esse motor 4 cilindros em linha. Lembrando que a Kawasaki tinha um projeto de um 4 cilindros em linha espetacular, tá? Que era o da GPZ. Para quem não conhece ou nunca ouviu falar, é de verdade aquela moto lá do filme do Top Gun, tá? Elas são motos da mesma época aí, aquela moto do Top Gun. A diferença é que a Kawasaki já era refrigerada a água. E aí, com base nisso que eu acabei de te falar, a Honda resolve lançar uma moto que pouquíssima gente aqui no Brasil conhece, já viu ou fala. Essa moto é muito rara. Eu nunca vi uma ao vivo, mas eu sei um pouquinho da história dela. A Honda lançava a Honda Hurricane, que nada mais era do que, ela parece muito com a nossa CBR 450 SR, só que era brutal, né? A diferença assim, imagina. Era uma moto totalmente carenada. E aí você imagina, na época, eu tô colocando a foto dela para você ver aí, na época você colocar uma 7 galo, uma CBX 750F lado a lado com uma Hurricane 750 dessa aí. E a grande diferença estava no motor, porque a Hurricane, como vocês estão vendo aí, ela usava o motor 4 cilindros em linha, que era esse motor aqui. Então a Honda estava fazendo uma verdadeira salada para tentar atender e acompanhar as mudanças de mercado e as exigências do mercado. Os japoneses estavam amando, porque praticamente todo ano tinha uma novidade estrondosa, assim, que sacudia o mercado. Bom, e como é que essas motos vieram parar aqui, Cris? Como é que você fala, o que você me diz que essas motos vieram parar aqui? Bom, essa história é muito legal, porque aqui no Brasil, a Honda, ela estava... A Honda e os demais fabricantes, né, a Yamaha em si, enfim, eles estavam todos dentro de uma caixa. Eles não conseguiam criar nada novo, porque a indústria nacional, os fornecedores nacionais também não eram tão desenvolvidos à época, e eles não podiam trazer nada de fora. E para se criar alguma coisa aqui dentro, com ferramental, máquina, equipamento, pessoal, treinamento, tudo, era muito caro. Então a gente estava na base da 125 mesmo, sabe? Ficava aqui, era CG, e era isso que tinha à época. Existiam outras motos, obviamente, tinham vários modelos, mas modelos de alta cilindrada, média cilindrada, não tinha. Bom, a Honda resolveu, em 1986, fazer uma proposta para o governo brasileiro, dizendo: olha, nós queremos fabricar essa moto no Brasil. Nós queremos fabricar a CBX 750F no Brasil. E mostraram uma das motos para o governo nacional, que obviamente se encantou, porque a moto era maravilhosa, né? Linda. E eles se encantaram pelo modelo, e o governo brasileiro falou: ok, se vocês se comprometerem a fabricar essa moto aqui no Brasil e desenvolver
o mercado nacional, né, especialmente os fornecedores nacionais, pau na máquina. Vocês estão autorizados a trazer as 800 unidades. Meu amigo, eu vou te contar um negócio, que isso foi uma das maiores revoluções que o mercado nacional de motocicletas já viu. Porque começaram a chegar as primeiras unidades ao preço, né? Ela custava, o price tag, a etiqueta dizia que ela custava em torno aí dos seus 10 mil dólares, 9 mil e poucos dólares, 10 mil dólares, mas custava essa moto à época, tá bom? Se você achasse alguém vendendo uma dessas motos a 10 mil dólares, você era o cara mais sortudo do mundo, porque a disputa foi tanta pelos milionários da época, né? Porque para você andar num brinquedo desse aqui, daquele lá, aquela época, você já tinha que ser bem de vida para gastar os 10 mil dólares. Só que o Agio fez essa moto custar 3 vezes mais. As concessionárias se viam malucas para atender o leilão que as pessoas estavam promovendo em cima da unidade. Chegava uma unidade na concessionária, era disputado basicamente a tapa. Então fez-se uma lista de compradores assim muito seleta. A Honda escolheu realmente a dedo essas pessoas e falou, cara, é 3 vezes o preço ou nada feito. E claro, obviamente as pessoas pagaram, né? Pagaram em torno, olha só, gente, em torno de 32 mil dólares pela moto. Mas eu não posso deixar de comentar um negócio que, com base na pesquisa que eu fiz aí nos sites japoneses, da Honda Global, enfim, você tem que pensar uma coisa comigo. Essa moto, a nossa 7 Galo CBX 750F, é 86, certo? Porém, essas motos vieram do Japão. Confere? Todas, elas não montaram, não teve um parafuso que foi montado aqui, tudo era japonês. Obviamente que elas vieram desmontadas na caixa, né, por conta do espaço no navio, mas elas eram desmontadas e só montadas aqui, né, como uma moto normal. Você não vai trazer uma moto dessa aqui no cavalete, né, gente? Você tem que trazer numa caixa especial, né, toda protegida, enfim, e daí montava lá na fábrica. Agora pensa comigo. Isso foi em abril de 86. Abril de 86. O que me faz ter quase certeza, e aí você coloca nos comentários se você acha que essa tese que eu tenho faz sentido, de que essas motos são todas 1985 no Japão. Essas motos não são 86, elas foram fabricadas em 1985. E ficaram na fábrica do Japão esperando, prontas, né? Quando o governo brasileiro negociou esse lote, tá, de motos lá, com a fábrica, enfim, e trouxe esse lote inteiro para o Brasil. Essas motos já existiam em 85 e estavam só esperando essa negociação. Você não acha que os caras negociaram isso em 2 semanas e falaram, ah, não, beleza, vamos trazer? Isso durou meses. Isso foi à custa de muito lobby, muita conversa. E eu não posso falar o que eu acho aqui, mas eu também acho que teve muita, enfim. E essas motos, para mim, são 1985, o último ano. E aí outra informação que você vai falar, meu Deus, cara, não é possível. 1985 é o último ano de fabricação da CBX 750F lá no Japão. Então, como é que essas motos são 86 aqui no Brasil? Elas vieram para cá em 86 e por conta da homologação, do Detran, do sistema à época lá, elas apareceram como 86. Mas ninguém me tira da cabeça que essas motos foram fabricadas lá no Japão em 1985. E também, devido ao sucesso das outras motos da época, e enfim, e também o mercado já apontava que essas motos aqui não estavam já no auge em 1986, né, 85, 86, a Honda já queria o motor
o V4, né? Já trabalhava arduamente para o V4, e aí sim com versões já muito mais confiáveis. Então, para mim, essas motos são 1985, que é o último ano, e estavam meio que, digamos assim, com uma dificuldade de venda, talvez, não sei. O fato é que elas já não eram unanimidade lá no Japão, tá? Só para você saber, elas já não eram unanimidade. Lá no Japão, a 7 Galo Santo Grau para eles, aquela que para nós aqui é a 86, né? A nossa Black aí, para eles é a 1983. Teve ainda uma versão, e essas fotos são raríssimas, eu vou me esforçar para achar, mas se não der, olha, me ajuda aí nos comentários a encontrar isso. Teve uma versão da CBX 750F no final de 82, se não me engano, outubro de 82. Essa moto, ela tinha farol único na frente, igual a VF 750. Ela tinha um farol só, e não os dois faróizinhos como a gente conhece ali, que foi já a do lançamento de 83. É muito difícil de achar essa moto. Essa 82, 83. Mas que elas existem, tá? Que elas existem. Olha, difícil de achar filhote de pombo. Você já viu o filhote de pombo? Cara, eu não vi. Filhotinho assim, pequenininho? Nunca vi. E essa CBX, pá, também não vi. Bom, aproveita que você tá aí seguindo, antes da história continuar, e me dá essa moral aí, se inscreve no canal. Tá curtindo essa história? Tá curtindo saber um pouquinho mais sobre a CBX 750F? Dá essa moral aí. Se inscreve no canal. E aperta o tal do sininho aí que a minha filha fala. Pai, fala para eles apertarem o sininho. Pô, aperta esse sininho. Aí se inscreve, dá um like e principalmente comenta, contribua com essas histórias aqui sobre a CBX 750F, a nossa 7G, beleza? Agora a gente entra no tema desse vídeo, no tema mais polêmico de todos. E se eu te contar que a CBX 750F Indy, essa moto aqui que nós estamos pilotando agora, essa moto para nós aqui nasceu em 1990, não é mesmo? Mas lá no Japão, ela foi a última cartada da Honda para tentar modernizar a CBX 750F, que nasceu em 83, para deixá-la mais atraente para o mercado. E aí lançaram a CBX, dá uma olhada nessa imagem, 750F Boldor. Sim, amigos, 1985, e a Honda despeja no mercado do Japão essa maravilha aí que vocês estão vendo. Muitos vão torcer o nariz, obviamente, porque tem muito cara aqui no Brasil que é purista, enfim, que ama a Black, acha isso e acha aquilo. Tem que respeitar. Eu respeito, mais a Boldor foi realmente uma evolução em relação ao modelo CBX 750F, né, que é a nossa Black lá. Então em 85 a gente tinha esse modelo meia carenagem, que é a Black, e a gente tinha o modelo Boldor. Eu bato aqui, mas não é essa moto aqui, tá? Essa aqui é uma Indy com algumas peças que eu vou explorar já já da Boldor, porque eu amo essa moto Boldor e acho que foi um projeto muito acertado da Honda. A primeira coisa que eu mudei, que eu alterei, foram essas entradas de ar. Essas entradas de ar aqui na Boldor são super funcionais. Por quê? Porque o Japão é um país frio, predominantemente muito mais frio do que o Brasil. Então, eles colocam aqui na entrada de ar, tem um duto que leva o ar para mão do piloto. E agora, olha só que interessante, você pode ter ar quente nas mãos. Se você quiser, por exemplo, lá no Japão, como é muito frio, então eles não tinham a tecnologia nessa moto de manoplas aquecidas, já tinha em outras motos. Então o que eles fizeram? Você pode abrir e direcionar para as mãos, e o ar, aquele ar captado, passa por trás do radiador de óleo dessa moto, né? E aí capta através da tubulação e joga esse ar nas mãos aqui do piloto para dar mais conforto para o piloto.
Outra coisa interessante que é diferente da Boldor para essa moto, e eu coloquei na minha Indy, é essa aqui, ó. É o acesso, é o porta-luvas de acesso rápido. No Japão, isso faz... Deixa eu segurar meu capacete aqui. No Japão, isso faz total diferença. Aqui no Brasil, veja, esse porta-luva aqui é japonês, ó. Então ele tem chave, tudo normal, como o nosso porta-luva da Indy aqui tinha. Lembrando que esses opcionais aqui são, essas características são da CBX Boldor. Então aqui eles colocaram um porta-luva de acesso rápido. Basta você puxar aqui, a tampinha, né? Essa forração, e ela é presa por botões. Olha só que rápido. Então aqui você podia guardar as luvas, um paninho, eventualmente alguma coisa que você... Lá no Japão, né? A gente vai falar de roubo no Japão, é muito difícil, né? Deve ter, mas muito menos do que aqui. Então aqui no Brasil, os dois porta-luvas saíram com chave. Eu tenho essas peças guardadas, originais na minha casa, mas na minha eu optei por colocar as da Boldor, que aí eu tenho um com chave e um de acesso rápido, onde eu guardo as coisas, câmera, eventualmente que eu preciso puxar ali rapidamente. Outra coisa que eu botei da Boldor na minha moto são os espelhos. Esses espelhos, as hastes, são de metal. E eles são muito mais resistentes do que aqueles espelhos das Indies nacionais. O meu precisa de uma ligeira pintura, em breve eu vou fazer isso, mas eles são espelhos muito mais resistentes, enfim. Imagina que isso aqui é 1985, gente. E a lateral do acabamento tem esse ressalto aqui no tanque. O tanque da Boldor é ligeiramente diferente, ele tem um chanfrado no tanque, onde isso se encaixa aqui perfeitamente. No tanque da Indy ele fica legal também, e eu preferi manter assim, para poder aproveitar o porta-luvas, um com chave e outro com acesso rápido. Eu também trouxe punhos. Imagina que esse punho tem as inscrições todas de 1985, olha como ele é perfeito, cara. Ele é perfeito. Já o punho direito é ligeiramente diferente da Indy lá, da CBX Boldor lá. Tem algumas outras características também, mas a principal delas que você vai notar são as rodas. A roda da frente de 16 polegadas que tem na nossa Black, né? A Black veio com essas rodas porque é uma moto efetivamente japonesa. O modelo dessa roda é o Constar. E esse modelo de roda é um sucesso no Japão. Todo mundo queria botar as rodas Constar. Inclusive a VF 750, a VFR 750, todas elas saíram com esse modelo de roda Constar também. Bom, e tem muito mais coisas na minha Boldor, que eu pretendo trazer para essa moto, né? Eu quero deixar ela, quanto mais próximo da Boldor, melhor, porque eu acho que é uma versão muito superior à nossa Indy em termos de acabamento, de tecnologia, né? A suspensão mesmo é um show, né? É show. A suspensão, na verdade, é um show. Quero ver se eu consigo trazer os escapamentos, quero trazer um painel aí. Acho que eu consegui um painel da Boldor mesmo, né? Que obviamente você deve estar pensando, o painel dessas motos é feio. Tem um cara que colocou uma vez no comentário, painel parece um Passat. Eu adorei. Mas tem gente que gosta e gente que não gosta. Cada um. Eu amo os dois painéis. Na verdade, eu amo essa moto, então, independente do painel, para mim não muda absolutamente nada. Mas eu também acho que o painel da Ford lá, da CBX 750F86, é mais bonito, com certeza. Então tem muito mais coisa para eu colocar aqui. Aos poucos eu vou colocando, vou alimentando e vou avisando vocês, beleza? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, por favor, considere aí se inscrever no canal. Vai ser muito bacana ter você. Ativa o tal do sininho. Minha filha sempre fala, pai, manda eles apertarem o sininho. Eu sei lá para que serve esse sino, galera, mas aperta ele aí, beleza? E realmente eu espero que a gente se veja nos próximos vídeos. Bora, CBX? Valeu, galera!